Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus. Essa semana, nós tivemos a celebração do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, e eu quero aqui mais uma vez dar os parabéns a todas as crianças da nossa família, da nossa igreja, dos projetos Sombra e Água Fresca, a cada criança, que Deus colocou nesse mundo como uma fonte de alegria e inspiração para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te faça feliz, Deus supra suas necessidades, criança linda que Deus tem colocado em nossas vidas. Nesta manhã, exatamente por isso, nós separamos um tema que tem muito a ver com a criança, mas também com a nossa responsabilidade, o nosso dever e os nossos privilégios para com essas crianças. Nós vamos abordar hoje o tema Uma Criança com Jesus. Eu espero que você, que está conosco nesta manhã, seja ricamente edificado, tenha o seu coração tocado, sensibilizado para melhorar cada vez mais o seu relacionamento com as crianças do seu entorno, da sua família, do seu trabalho, enfim, com as crianças que Deus pôs na sua vida. E eu quero me basear nesta manhã em dois textos bíblicos que se encontram nos evangelhos. Um no Evangelho de Marcos, 9, de 33 a 37, e outro em Mateus, de 19 a 14. Eu vou orar e depois nós vamos ler juntos esse texto. Querido Pai, muito obrigado por essas maravilhosas crianças que o Senhor tem posto em nossa vida, na vida da nossa família, nos nossos trabalhos, como o Projeto Sombra e Água Fresca, nas nossas igrejas, nas escolas, no nosso país. É uma maravilha, é um privilégio, Senhor, desfrutarmos da presença da criança em nossa vida. E nós sabemos que Jesus aqui no mundo valorizou muito essas crianças e valoriza ainda hoje. Por isso, ó Deus, esse tempo que vamos reservar para o estudo da palavra, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, corrigindo a citação, nós vamos nos basear em Marcos 9, de 33 a 37, e em Mateus, no capítulo 19, apenas o versículo 14. Ok? Nós vamos projetar e vamos ler juntos. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou. Esse é o texto de Marcos 9, 33, 37. E agora Mateus 19, capítulo 14. Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém? Esses dois lindos textos servirão de base para a nossa edificação nesta manhã. Queridos, o Brasil possuía uma população de mais de 212 milhões de habitantes em 2020. Mas, segundo a estimativa do IBGE para 2019, eram 210 milhões de pessoas, das quais mais de 53 milhões teria menos de 18 anos de idade. Segundo tal estimativa, mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes, e 1/3 dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial. Embora o país tenha feito grandes progressos em relação à sua população mais jovem, esses avanços não atingiram todas as crianças e todos os adolescentes brasileiros da mesma forma, a gente sabe disso. Para o UNICEF, que é o Fundo das Nações para a Infância, a face mais trágica das violações de direitos que afetam
meninos e meninas no Brasil são os homicídios de adolescentes. Muito triste isso, né, irmãos? A cada hora, alguém entre 10 e 19 anos de idade é assassinado no país, segundo a estimativa do Unicef, baseada em dados do DataSUS 2018. Desses, quase todos são meninos negros moradores de favelas. Que coisa que aperta o nosso coração. Milhões de crianças nascem e crescem em territórios diretamente afetados pela violência, em especial a violência armada, com pouco acesso a serviços públicos e sujeitos a uma superposição de violações e privações de direitos. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, 180 mil sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. A gente sente muita tristeza ao dar esses números. A gente sente muito aperto no nosso coração. Muita tristeza realmente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi aprovado em 1990 e reforça que a responsabilidade de proteção integral das crianças e adolescentes até os 18 anos são responsabilidade da sociedade e do Estado. O Brasil, ele tem uma das legislações mais avançadas no mundo no que diz respeito à proteção da infância e da adolescência. No entanto, é necessário adotar políticas públicas capazes de combater e superar as desigualdades geográficas, sociais e étnicas do país e celebrar a riqueza da sua diversidade. O país precisa, com urgência, adotar medidas efetivas de prevenção e resposta a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes por meio de ações que combatam a normalização das violências, capacitação de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, trabalho com polícias para a prevenção das violências, permanência das crianças e adolescentes nas escolas, sensibilização de meninos e meninas sobre seus direitos, responsabilização dos perpetradores de violências, investimento no monitoramento e geração de evidências. Isso é alguns dos desafios, que nós temos enquanto sociedade, Estado, mas especialmente enquanto igreja do Senhor, que tem na criança e no adolescente o nosso potencial de investimento, de vermos o reino de Deus se estabelecendo, a cada geração. Por isso, queridos, nós queremos que você seja nessa manhã alargado entendimento e na sensibilidade para nós aprendermos um pouco com Jesus, através dos nossos textos. Alguns pais trouxeram seus filhos até onde Jesus estava. Eles desejavam que Jesus lhes impusesse as mãos e os abençoasse, e os discípulos, porém, os repreenderam. Deixe o mestre em paz, ele tem coisas mais importantes a fazer. É mesmo? Jesus contrariou os discípulos. Justamente para as crianças há uma promessa especial de Deus. A elas pertence o reino dos céus. Por quê? Porque elas têm uma fé inocente que não está contaminada pelo espírito de um senso pecaminoso, arbitrário e nem pela crítica à santa palavra de Deus. É uma fé que simplesmente aceita aquilo que Deus faz por nós e nos ordena. Por isso Jesus exorta seriamente aos seus seguidores: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Está lá em Mateus 18:3. E nós temos essa fé inocente e salvadora, uma fé que pode crescer e tornar-se adulta pelo entendimento, mas que mantém a confiança imparcial e pura no Pai Celestial e Salvador, o qual preparou um lugar para nós no céu? Bem, nós vamos ver que o encontro de Jesus com as crianças, ele está registrado em 3 evangelhos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, de 13 a 16, tem este registro. Em Mateus 19,
13 a 15, em Lucas 18, 15 a 17. Os discípulos e demais seguidores, eles ficam perplexos quando Jesus deixa de atender pessoas importantes aos olhos deles, né, importantes e influentes, como faziam os grandes rabinos, e recebe as crianças, pois a sociedade da época só valorizava a pessoa maior de idade e do sexo masculino. Olha que interessante. Foi a partir do exemplo de uma criança que o mestre ensinou seus discípulos sobre as qualidades que capacitam as pessoas a alcançarem o reino dos céus. Diante da discussão no texto que lemos, né, sobre quem entre os discípulos seria o maior no reino dos céus, uma discussão entre eles, Jesus adverte: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa é a condição. E toma uma criança, toma no meio e coloca no meio deles e afirma: qualquer que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber, recebe aquele que me enviou. Né? Recebe não somente a mim, mas aquele que me enviou. Aquilo que à primeira vista parecia ser uma discussão banal, tornou-se um assunto de grande importância para Jesus, que se assentou para discuti-lo com seus discípulos. Em outra ocasião, o mestre afirmou categórica e explicitamente que as crianças fazem parte do reino. Né? Naquele versículo que eu citei há pouco: deixai vir a minhas crianças e não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus. Então, está em Marcos 10, 14. Olha que interessante. Jesus se assenta, né? Se assenta para discutir esse assunto. O assentar-se era a postura de quem se preparava para ensinar e ou aprender. Era alguém que parou para dar valor a este assunto. Assim, o diálogo entre Jesus e seus discípulos diante da criança é mais do que uma audiência. Torna-se um ensino e um desafio para aqueles e aquelas que almejam alcançar o reino dos céus. Que interessante quando nós podemos parar um pouco o que estamos fazendo, porque aquele assunto é precioso para nós. Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele assentou-se, né, e pega uma criança, põe no meio da roda e conversa com seus discípulos sobre esse tema. Ao perceber seus discípulos disputando posições e poder entre si, Jesus questiona o conceito de importância ou status humanos frente ao reino de Deus. Ele pensa: esse é o momento de eu mostrar para os meus discípulos qual é o critério, qual é a ordem, o que realmente é importante no meu reino. Ele mostra a partir de uma criança presente na casa que era preciso esvaziar-se de conceitos adultos, de vaidade e soberba, para entender o real significado de ser grande no reino de Deus. Quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós valorizamos tanto alguém pelas suas atitudes, posturas e condições dentro do nosso trabalho como igreja, como comunidade de fé, e esquecemos que Deus usa todos da maneira como Ele quer, e as crianças de uma maneira especial. E quem não tem esse coração sensível, esse olhar sensível para com o instrumento que Deus faz da criança, perde muita coisa, perde muita oportunidade de aprender. Embora nós precisemos amadurecer em muitos aspectos da nossa vida, e as Escrituras nos estimulam a amadurecer e a crescer, há características das crianças que precisamos manter em nós, como a simplicidade, a humildade, a dependência de Deus e a pureza. Se por um lado as crianças nos inspiram com a sua simplicidade e espontaneidade, por outro, elas são entregues a nós para que possamos cuidar, orientar, educar mediante os caminhos do Senhor. Quer na nossa casa, quer na comunidade de fé, ou mesmo no entorno, nós temos responsabilidade com as crianças, né? O bispo Isaac Aço, um bispo metodista já falecido, ele tem uma frase que nós usamos muito no projeto Sombra e Água Fresca, que fala muito ao nosso coração. Todas as crianças são nossas crianças
Isso não significa que eu me preocupe apenas com as crianças da minha família, da minha igreja, do meu entorno, mas todas as crianças devem ser objetos das nossas orações, das nossas preocupações e das nossas ações, porque todas as crianças são nossas crianças. Jesus falou aos discípulos sobre a importância de receberem as crianças. Se vocês se lembram do nosso estudo da semana passada sobre discípulos e apóstolos, né? O apóstolo é aquele que é enviado em nome de alguém. E Jesus diz isso, né? Que quem recebe uma criança, recebe a ele. E não somente a ele, mas aquele que o enviou. E aqui Jesus está falando de si mesmo como um apóstolo enviado de Deus, né? Para falar do seu reino. E Jesus pega essa criança, querendo dar valor a ela, né? Tira da margem e pega essa criança e coloca no centro. E o versículo 36 diz que ele acolhe-a nos braços. E é assim que Jesus está dando exemplo para todos os seus discípulos daquela época e de agora. A medida do aprendizado de uma criança está diretamente relacionada com o espaço e a oportunidade de vivências e experiências oferecidas a ela. Nós, como educadores do Projeto Sombra e Água Fresca, temos visto tão bem, né? Quanto que isso é verdade. Quanto mais nós abrimos o nosso coração e os nossos espaços para que essas crianças se sintam acolhidas, amadas, conheçam de fato o amor de Deus através de nós. Quanto mais essa criança se sentir acolhida e amada, quanto mais for preparada, animada, desafiada e chamada a participar da tarefa missionária da igreja, maior será o seu desenvolvimento na fé. Que importância, irmãos, o nosso toque, o nosso acolhimento, o nosso afeto para com crianças e adolescentes de nossas comunidades de fé de maneira especial. A criança acolhida por Jesus frequentava um lar. O lar pode ser percebido como o primeiro ambiente para o exercício da fé e da vida religiosa. Muito do que somos hoje deve-se ao amor e à educação que recebemos da nossa família ou na falta dela. Desta forma, é fundamental despertar a consciência da família para a importância e o cultivo dos momentos devocionais em que a criança seja incluída. Se a família já separa um tempo para estar com Deus, e a criança entenderá que esses momentos são preciosos e os guardará por toda a sua vida. Hoje nós sabemos da dificuldade que nós temos de fazer o antigo e bom culto doméstico. Devido às nossas atividades diárias do pai, da mãe, da própria criança, nós temos dificuldade de separar um tempo para fazermos juntos um momento devocional com a nossa família. Mas é preciso que cada família descubra dentro do seu espaço, do seu horário, um momento para estarem juntos diante de Deus. Seja orando com as crianças na hora delas dormirem, seja ao acordar, seja na hora da refeição. Enfim, é realmente vital para a fé das nossas crianças que nós, enquanto família, separemos um tempo para estar com elas juntas na presença de Deus. Pense nisso. Se isso está faltando no seu lar, está faltando o principal para a sua criança, para seu adolescente. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 7, nós vamos encontrar as seguintes palavras ordenadas por Deus ao povo através de Moisés. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Mas lá, na Nova Versão Internacional, nós podemos encontrar assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Embora eu goste muito da Nova Versão Internacional, aqui nessa versão Revista e Atualizada, a palavra que eu destaco é inculcar.
ela, para mim, ela fala mais fortemente do que ensinar com persistência. Inculcar quer dizer gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Então, o que o Senhor fala através de Moisés é que, olha, vocês vão fazer com que essas palavras fiquem para sempre fixadas no consciente e no inconsciente dessas crianças e adolescentes de todo o povo de Israel. Então, inculcar é deixar marcas nas pessoas. Hoje, as marcas estão sendo inculcadas no espírito das nossas crianças. Marcas essas que muitas vezes são positivas, mas muitas são negativas. São crianças são marcas que muitas vezes decorrem de abandono, dos abusos e maus tratos, da exploração sexual, trabalho infantil e irracional e até mesmo do tráfico internacional de crianças. Queridos, ao inculcar estas palavras das nossas crianças, nós estamos fazendo isso de uma forma repetitiva. E a repetição é a lei, é a mãe do aprendizado. Nós aprendemos isso na escola. O poder da repetição no aprendizado, no estudo da língua, da ginástica, na memorização de versículos bíblicos, etc., é muito importante. Vocês lembram como nós, adultos mais velhos, aprendíamos a tabuada? Quantas e quantas vezes nós tínhamos que repetir as tabuadas de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, né? Então, se você quer aprender bem uma informação, você tem que repeti-la. Repetir, repetir, repetir é a mãe do aprendizado. Segundo Carlos Magliano, ele nos dá uma dica na internet, dizendo o seguinte: e eu repito como? Passando para o outro. Toda vez que você aprende, acha importante e quer gravar, o melhor método é passar adiante. Porque quando você ensina alguém a fazer, ensina alguém a gravar, você é o maior beneficiado desse aprendizado. Então, que coisa interessante essa dica que ele nos dá. Você quer gravar ainda mais do que você já sabe fazer? Ensine para o outro, e o outro ensina para o outro, ensina para o outro, ensina para o outro. E esse aprendizado vai ficando cada vez mais profundo na nossa memória, no nosso coração, no nosso espírito. E é assim que a gente vai deixando nossas marcas. E como eu disse, marcas positivas, mas o mundo tem deixado muitas marcas negativas no coração, no espírito das nossas crianças e adolescentes. Eu falei sobre abusos e maus tratos, e isso inclui também toda forma, gente, de negligência, omissão ou violência para com as crianças. A cada dia que a gente vê um jornal, a gente fica machucado pelas notícias do que tem acontecido às nossas crianças. E hoje, tão frequentemente, pelos próprios pais, pelos mais próximos, os que mais deveriam cuidar dessas crianças, estão maltratando essas crianças. As formas mais comuns de violência são moral, física e psicológica. A violência, independente da forma, sempre resultará em danos ao desenvolvimento infantil com reflexos na vida adulta. O abuso sexual de crianças se dá quando uma pessoa adulta ou adolescente viola sexualmente a criança. De qualquer forma. Ocorre de variadas formas, incluindo a sedução, alienação, carícias impróprias, exposição da criança à pornografia, produção de pornografia infantil, prostituição infantil, participação em atividades sexuais, exposição indecente dos seus órgãos genitais ou mamilos femininos, etc., com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais ou de terceiros. Essa é uma das mais frequentes e das mais nojentas formas de abuso de crianças e adolescentes. O governo tem se empenhado, através dos seus órgãos competentes, de fiscalizar,
essas pessoas, principalmente agora, com esse recurso tão poderoso que é a internet, né? Se tem pessoas, né, a serem responsabilizadas por tudo isso que nós citamos aqui. E nós, pais, avós, líderes sobre a criança, né, parentes mais próximos, precisamos ficar mais atentos a que tipo de exposição estamos colocando nossa criança, porque senão nós caímos aqui na negligência, que também é uma forma de violência contra a criança. O trabalho infantil, ele é muito polêmico, né? Principalmente pelos adultos mais velhos que começaram a trabalhar muito cedo, mas o trabalho infantil enquanto violência contra a criança é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes proibidos por lei e fora da idade legal. Não é permitido qualquer trabalho de crianças, salvo exceções legais, ou adolescentes que os prive de escolarização, não permita que ele vá à escola, ou interfira na capacidade de frequentar a escola regularmente, ou ainda trabalhos considerados mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigosos e prejudiciais. Não tem nada a ver com a contribuição da criança na sua própria casa, na ajuda aos seus pais, no hábito de educar a criança para que cuide dos seus pertences, para que mantenha a limpeza, né, a ordem no seu quarto. Isso não é trabalho infantil, isso é educação. Mas há trabalhos, há crianças e adolescentes submetidas a trabalhos, muitas vezes que a própria circunstância da família da criança exige que os pais tomem essas atitudes, né, que as crianças já colaborem com o sustento da família, mas a lei tem o que é permitido ou não. E isso nós devemos interferir, porque muitas vezes crianças não vão mais à escola, né, não tem mais tempo para brincar ou para participar de um lazer por causa de um trabalho precoce e indevido a essa criança. Isso é uma forma de violentá-la. Naturalmente que esse assunto não se esgota aqui. Nós temos que buscar mais e mais formas de nos capacitar para defender nossas crianças e adolescentes, para protegê-las, para cuidar delas e para que elas se sintam amadas e seguras nas nossas famílias, nas nossas igrejas, onde elas estiverem. Mas quando Jesus coloca a criança como exemplo para nós também precisamos ser exemplos para elas, protegendo-as, ensinando-as a se proteger e educando-as com amor na fé. Isso porque Jesus olha paralelas como parte do rebanho a pastorear. Vou falar de novo. Isso porque Jesus olha para elas como parte do rebanho a pastorear, como cidadãs do reino e, portanto, nada pode impedi-las de desfrutar as bênçãos desse reino. Cidadãs do reino, elas são cidadãs do reino, tanto quanto qualquer adulto que tenha o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. As crianças são cidadãs do reino. Que linda expressão! O gesto de Jesus para com as crianças nos ensina, então, como devemos tratá-la. Todas as crianças necessitam ser cuidadas, com respeito, com afeto, e devemos fazer tudo o que for possível para que elas estejam sempre próximas a Jesus. Acolher as crianças com amor contribui para que elas se sintam seguras e confiantes. As crianças têm muito a ensinar sobre como viver no reino de Deus. Precisamos estar dispostos a aprender com elas também. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante no projeto, porque nós fomos ter uma oficina de educação cristã e o tema era Jesus perguntando aos seus discípulos, né, quem as pessoas dizem que eu sou e depois o que vocês dizem que eu sou. Nós fomos fazer uma vivência dessa com as crianças. E depois de dar o exemplo e de mostrar a elas como elas poderiam ver essas duas questões, eu perguntei a cada uma, o que significa, ou quem é Jesus para vocês? Uma por uma, quem quer responder? Aí quase todas
começaram a responder, muitas vezes citando expressões clichês das igrejas evangélicas. A gente sabe que aquela expressão não seria de fato o que ela ainda entende de Jesus na vida dela. Mas quando chegou num determinado menino, que tem entre os seus 12 anos, ele não respondeu nada, ele não conseguia responder nada. Aí eu disse assim, bom, então responda para mim o que você já ouviu falar sobre Jesus. E ele também disse que nunca ouvi. Bem, aí eu fiquei intrigada, porque essa criança já frequenta o projeto há uns 3 anos. E eu sou educadora de educação cristã nos projetos. Então eu disse para ele assim, mas você já pertence ao nosso projeto há uns 3 anos. E você tem me visto toda terça-feira falar de Jesus aqui, não tem? Aí ele balançou a cabeça. Aí eu percebi que essa criança precisava de um papo em particular. E depois que todas desceram, saíram da minha sala, eu pedi a ele que ficasse. E eu falei com ele, olha, eu acho que aí dentro de você tem a sua opinião. Você saberia responder a pergunta que eu fiz para você. Por que você não respondeu? Ele disse assim, porque eu tenho dificuldades. Aí eu falei, dificuldade de quê? Ele falou assim, de ler, eu não sei ler. Irmãos, parece que essa criança está respondendo uma outra pergunta que eu não fiz. Mas a sua autoestima é afetada pela impossibilidade de ler como as demais crianças da sua idade. Então, esse cuidado com esta criança inclui também a possibilidade dela ser escolarizada, dela estar na escola e estar se desenvolvendo. Então, esse menino se tornou para mim um objeto de preocupação, de conversa com os pais, de saber o porquê ele tem 12 anos e não consegue ler. O que faz com que essa criança se trave, até na maneira de expressar os seus sentimentos, quanto mais a sua fé. Então, nós vamos ver que cuidar das crianças é pensar em todos os aspectos que façam com que essa criança se sinta bem a respeito de si mesma, se sinta confiante no seu pai, na sua mãe, na sua escola. Isso é nosso papel também, é nosso dever. E, finalmente, caminhando aqui para o final deste tema, deste estudo, desta reflexão, nós dizemos o seguinte: discípulas e discípulos de Jesus devem se inspirar na palavra do Mestre, buscando caminhos de simplicidade e se afastando da arrogância que nos conduz para caminhos de perdição, a gente sabe disso. Além disso, como igreja, à semelhança de Jesus, nós devemos pastorear crianças. Nós sabemos que Wesley exigia esse quesito dos estudantes a pastores, que eles tivessem capacidade ou se capacitassem para pastorear crianças. E quando a pessoa respondia para Wesley que isso não era a sua praia, digamos assim, né, nas expressões de hoje, ele dizia, você estude até aprender. Como fazer isso? Porque isso é um quesito importante na Igreja Metodista. Elas estão em nosso meio, são parte efetiva da família da fé e do povo de Deus. Por isso, precisam sempre encontrar na igreja portas abertas, um espaço onde elas são acolhidas e amadas incondicionalmente e onde encontram um ambiente favorável para desenvolver a sua fé. Eu fico me perguntando, irmãos, quantas vezes nós somos instrumentos de embaraço para crianças e adolescentes? Quantas vezes uma chamada de atenção na hora errada, ou com as palavras, ou o tom errado, afastam para sempre uma criança ou um adolescente de nossas comunidades de fé. Marcas negativas que vão ficar no espírito dessa criança, desse adolescente. Nós precisamos o tempo todo estar nos revendo como seres adultos, maduros na fé, e como estamos tratando, passando para essa criança, para esse adolescente, esse nosso jeito de crer, essa nossa fé em Deus, essa nossa experiência com Deus. Além disso, elas precisam ser cuidadas, respeitadas e ouvidas, sabe por quê? Pois elas são instrumentos da revelação de Deus para nós. Olha que palavra linda. Instrumentos da revelação de Deus para nós. Podemos nos lembrar sempre daquele bebê nascido em Belém da Judéia,
tão pobremente, num local tão inadequado, que veio ao mundo para nos dar vida, vida eterna, vida abundante, essa vida maravilhosa que nós já desfrutamos aqui e agora e vamos desfrutar na eternidade. Então, queridos, um feliz final de semana com suas crianças, um feliz domingo, que cada igreja possa comemorar esse dia de uma maneira tal que deixe uma marca muito positiva nas suas crianças e adolescentes e que nós possamos trazer em nossos corações que tudo o que fazemos é para deixar marcas em nossas crianças e adolescentes. Só que devemos nos lembrar que essas marcas podem ser positivas, marcas de afeto, cuidado, acolhimento, compreensão, mas também marcas negativas, que nós não queremos que estejam no coraçãozinho delas. Então que Deus te abençoe para que você também seja instrumento de vida no coração das crianças e adolescentes que te cercam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém.